é interessante para o nosso pai. Viu no Facebook. Daqui a pouco deve aparecer no Facebook.
boa noite. Eu sou a Patrícia Sanfins e estou muito feliz por estar aqui hoje nesse espaço, contando com os amigos. E a gente está inaugurando hoje uma série de lives que nós estamos fazendo, participando do Dia Mundial da Limpeza. O Dia Mundial da Limpeza é uma ação que acontece em mais de 180 países, no mundo inteiro, né? E no mesmo dia. Então, pessoas voluntárias saem às ruas e vão limpar o seu meio ambiente. Aqui em Itatiba, essa ação começou lá atrás com a Japa. Queria mandar um beijo para o Sócrates, para o Guide, enfim, para toda a turma que trouxe e que a gente pôde trabalhar como voluntário e aí desenvolver um pouco mais as ações. E desde 2017, nós vimos fazendo parte desse movimento. Em 2017, 2018 e 2019, nós tiramos quase 10 toneladas de resíduos da natureza e fizemos limpeza de rua, de praças e contamos com mais de 300 voluntários nessas ações. Só lembrando que a gente não faz nada nunca sozinho. Então, para fazer essas ações de limpeza, para participar disso tudo, a gente conta com a ajuda de muita gente que está envolvida nos processos. A gente, esse ano, por conta da pandemia, nós temos um grande problema. A gente não pode aglomerar. Então, o programa, ele fala que é para a gente fazer a ação na nossa casa. Então, se vocês quiserem, puderem se informar, a gente está colocando bastante banner, bastante ações do que está acontecendo. As pessoas podem fazer as ações dentro do quadrado. Esse é o lema deste ano. Eu cuido do meu quadrado. Então, nós teremos a limpeza ambiental, onde a gente mostra o que a gente está fazendo lá dentro de casa para preservar a natureza. Compostagem, horta, jardim. Nós temos a limpeza ambiental, que é quando a gente cuida da nossa mente. Então, fazendo meditação, fazendo yoga, tendo pensamentos bons. Nós temos também a limpeza digital, que é quando a gente dá uma olhada lá nos nossos aparelhos e faz aqueles spams, aquelas coisas que estão antigas que a gente realmente nem sabe o que fazer com eles e aonde acessar. E temos a limpeza solidária, que a gente vai lá nos armários, na cozinha, enfim, faz aquela limpeza de coisas que tão bacana ainda, mas que a gente já nem usa mais. E essa pandemia serviu muito para mostrar isso para a gente. Tem muita coisa na vida da gente que é desnecessária, a gente não precisa de tanta coisa. Então, eu sugiro e peço para vocês acompanharem através do Face, do Insta, essa ação que é coordenada no Brasil pelo Limpa Brasil e Teoria Verde. Aqui, mais uma vez, agradecendo também ao Jean, a Edilane, que estão aí nessa caminhada, e a todo o pessoal aqui da Libra Itatiba e Virada Feminina Itatiba. Queria contar para vocês também que a gente tem uma série essa série de lives, hoje é só o começo. Na quarta-feira, no dia 16 de setembro, às 19 horas, também transmissão por esse mesmo canal, nós teremos um encontro super especial com o Sérgio Cheda. O Sérgio Cheda, ele é responsável pela implantação da Horta Comunitária da Saúde lá em São Paulo. Gente, é um espaço maravilhoso que vocês vão adorar conhecer como é que ele faz, como é que essa turma do bem atua lá em São Paulo. Não perca, vai ser muito bacana. Já na quinta-feira, dia 17 de setembro, às 19 horas, também transmissão pelo Facebook, o Face da Sônia, tá? A gente vai ter um encontro falando sobre cidades sustentáveis e resíduo zero, com a Nina Orlow e o Fernando Beltrame. Eu nem vou falar aqui a biografia desses dois, porque é tão extensa e eles têm tanta experiência e tanta coisa para mostrar sobre isso para a gente só tem a aprender, então vem com a gente que é bacana. E na sexta-feira a gente vai ter uma live com a Priscila Santa Maria aqui de Itatiba também, e nós vamos dançar. Então vai ser bem bacana e espero vocês aí, vem com a gente para participar dessas práticas. Então, a gente tem o prazer de começar essa semana intensa de programação, cuja live de hoje, o tema vai ser Trabalhando com os ODS em nosso município.
A gente vai estar mediando essa conversa. Eu sou Patrícia Sanfins, sou presidente da Liga das Mulheres e Virada Feminina Itatiba e sou líder do Dia Mundial da Limpeza. A gente vai ter também a mediação da Sônia Martel, e a Sônia é presidente da Encosta do Sol. Está entrando aí. Oi, Pati, tudo bom? Ei, Isso Sônia. mesmo, eu faço parte, tudo jóia? Eu também faço parte do Dia Mundial da Limpeza, fico com você também na Libre e na Virada Feminina, e também sou presidente do bairro Encosta do Sol, onde todos os moradores são engajados no Dia Mundial da Limpeza. E um beijo para eles. Nossa convidada de hoje é Roberta Delgado de Carvalheira. Eu tenho o prazer de apresentá-la. Ela é formada em Estatística e com mestrado em TI pela UFPE de Pernambuco, Universidade Federal. Ela atuou em empresa de tecnologia para o varejo, onde fazia gestão de projetos. E hoje ela está na área de sustentabilidade, responsabilidade social e iniciativas de empreendedorismo, de gestão e elaboração de projetos. E faz parte da coordenação do movimento ODS Barueri. Boa noite. Foi um prazer enorme receber esse convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E nós mais ainda, Roberta. Então, a gente vai começar essa live aí. Eu queria começar esse momento perguntando para você, afinal de contas, o que são os ODS? Porque eu recebi um monte de pergunta. Patrícia, você não colocou o que são os ODS? Roberta, manda ver. Faz parte de uma agenda de compromissos mundial, e vale dizer que ela foi construída de forma participativa, vários setores, vários especialistas de diversas áreas, grupo de jovens, ajudaram a elaborar essa agenda, entendendo o que é relevante para o mundo. Então, a gente fala de uma agenda de desenvolvimento sustentável, a gente fala de questões ligadas à área social, ambiental, econômica, e num entendimento que, além disso tudo estar interligado, uma coisa influenciar a outra, uma coisa está intimamente ligada à outra, é preciso ter força de parceria para se cumprir uma agenda como essa e entender a importância de se trabalhar também políticas de parceria e paz. Então, são os 5 eixos principais dessa agenda: pessoas, planeta, prosperidade, que é a parte econômica, paz e parceria. E a gente tem que ainda entender aí uma dimensão institucional, que as instituições precisam incorporar e entender, e não é só o poder público, desde o cidadão comum até as empresas, o terceiro setor, né, o poder público, porque o grande entendimento hoje, né, que política pública é assunto para todos, né? Então, você tem nessa agenda 17 objetivos, trabalhando várias temáticas que dizem respeito ao nosso cotidiano e à nossa vida, né? A parte de fome, subnutrição, a parte de alimentação saudável, a parte de educação, né? Saúde, inclusão social, não só as questões econômicas, de também consumo responsável, eu ser um consumidor responsável, e outras coisas mais ligadas, inclusive, a cidades sustentáveis, como vocês vão falar ainda aí com a Nina, né? E que inclui mobilidade urbana, tem ciclovia ou não tem na minha cidade, é interessante eu usar mais transporte público, não é? Então, são questões que fazem parte do nosso cotidiano. E aí, cada nação, cada país, a gente tem mais de 190 países envolvidos nessa agenda, cada país adequa a sua realidade. Dentro dos 17 objetivos, com as suas metas, o que faz parte da minha realidade? Então, no Brasil, quem fez isso foi o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, ele adequou as metas à realidade brasileira. Muito bem. Batendo o papinho com você, gente, deixa eu só falar, quem quiser deixar alguma pergunta, no final nós vamos deixar 15 minutos para a Roberta responder, tá bom? Roberta, com esse papo tá muito bom, mas explica para mim qual é a importância das ODS no município? Na verdade, qual é a importância na nossa vida, né? Porque se a gente for ver, a gente tem que olhar aí a história da humanidade, né? Quantos movimentos não vieram para falar de direitos trabalhistas, direitos humanos, a questão ambiental, e aí, na linha do tempo, com todos os esforços para melhorar a condição de vida de todo mundo, você vai surgindo uma nova mentalidade, você passa a ter um novo consenso. A gente precisa entender que essa agenda dos ODS já é um segundo ciclo
desse modelo de agenda. A gente teve um primeiro ciclo em 2000, 2015, que foi dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos do Milênio, os ODM, e com ele veio toda essa maturidade, primeiro, da importância de se trabalhar no município. Em 2010, 10 anos depois dessa agenda, o que se observou? Que há muitos países, como média de resultado de país, estava ok, alguns estados ok, mas quando você ia na localidade, no município, você encontrava pontos de vulnerabilidade. Então, é inconcebível no mundo hoje existir fome, é inconcebível não ter uma estrutura adequada, acessível a todo mundo, de educação, de saúde, uma série de coisas. Essas são as questões que o mundo todo ventila, e numa agenda hoje que diz que ninguém pode ficar para trás. A parceria, a gente tem que se dar a mão, todo mundo tem que se envolver nisso. Então, essa questão de trabalhar o município é importante, a questão do envolvimento, do engajamento, da participação social é importante, e disso vem todo um diálogo também pelo próprio modelo. Como é que eu vou pensar negócio como empresa? Eu não posso hoje só vender um produto ou serviço. Que legado eu estou deixando? Como poder público, né? Que caminhos eu crio para a participação social, para que todos os setores sejam parte integrante da busca da solução do lugar onde eu vivo e onde eu trabalho. Então, essa é uma mentalidade que tem sido construída na linha do tempo pela humanidade. Então, acho que isso tudo mostra a relevância. Depois tem uma outra questão, agora vamos para o estado de São Paulo. Quando você pega um Tribunal de Contas, como o de São Paulo, o Tribunal de Contas de São Paulo, ele já absorveu os ODS, entende a relevância dessa agenda para a construção do desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida, e ele é o agente fiscalizador dos municípios e estados. E ele já diz hoje ele diz que é fortemente recomendável que todos os planos municipais eles estejam alinhados a essa agenda. Ele já diz que todos os fiscais deles já têm critérios que levem em consideração as causas, as temáticas, as metas dos ODS. Então, já está nas entrelinhas aí, né, a relevância de se trabalhar essa agenda. E aquilo que é boa prática, aquilo que é altamente recomendável, um dia vira lei. É isso que eu ia perguntar para você. Ele está ainda nessa conversa, ele ainda não é uma lei efetiva. E aí os municípios como se sentem obrigados a isso? Se você puder responder isso. Apesar de não ser uma lei, quando ele fortemente recomenda e diz que os fiscais deles, os critérios dele de avaliação já levam em consideração isso, já tem um impacto na liberação do recurso para o município. Então, eu lembro que a gente foi... O ODS Barueri, o movimento ODS Barueri, ele tem um programa de cidades sustentáveis, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente no município implantado, e que ajuda muito nessa conversa. E a gente foi lá para conversar com os representantes das diversas secretarias do município. E a pergunta foi essa, mas eu vou ser multado? Eu vou ser atuado? Não tem multa. Então, mas e como é que a coisa funciona? Tão simples quanto não entra dinheiro para o município. Porque se você não presta contas e não apresenta um plano que está alinhado, né, o recurso não é liberado. Então, a gente vai chegar... Vai ter um dia, eu acredito, uma lei que vai trazer isso de uma forma mais incisiva, vamos dizer. Hoje ele está se aproximando dos municípios nessa interlocução. Roberta, e o mais importante é isso que você falou, né? A gente precisa fazer com que as pessoas se interessem e entendam o que é o processo dos ODS, para que a gente possa trazer mais recursos para o município. E é uma porta de entrada a adesão e implantação efetiva dos ODS, né? E, Roberto, eu queria te perguntar também, como é que foi isso, como é que foi o caminhar em Barueri, a implantação lá dos ODS, dos objetivos? O município ele já é extremamente atuante, você vê secretarias extremamente envolvidas, isso foi um agente que facilitou bastante. Então, quando eu faço parte do ODS estadual também, então, na época dos ODMs ainda, a gente ia nos municípios tentar fortalecer essa agenda nos municípios e criar os núcleos municipais, regionais e tudo mais. E aí, em abril de 2014, a gente chegou em Barueri, fez uma oficina e conseguiu, nesse primeiro momento, já ter representatividade de setores diferentes. Então, ter múltipla representatividade é uma coisa extremamente importante. Mesmo que um setor ou outro não esteja tão presente, mas você mostrar que você é um grupo diverso, que representa várias áreas de conhecimento e também de setores, né? Então, e desde o princípio, a gente conseguiu ter o poder público municipal envolvido, engajado, e começando com esse programa Cidades Sustentáveis. Então, só para quem não conhece, o programa Cidades Sustentáveis é uma plataforma de gestão pública
e que fomenta a agenda dos ODS. Ele tem um conjunto, ele tem uma plataforma, inclusive, de indicadores que orienta toda a gestão pública a definir metas, e aí, como os ODS já fazem parte, já existe esse encaminhamento para que os planos estejam alinhados à ODS, então ele estabelece metas e depois ele reporta resultados. E eles estão, inclusive, melhorando essa plataforma, porque essa plataforma torna os dados locais mais transparentes, porque eu, como cidadão comum, consigo acompanhar como é que o meu município... Então, esse programa, a gente entende que é extremamente importante para a implantação, é uma ferramenta, né, é importante e um caminho interessante para implantar os ODS no município. E aí, esse programa estava sendo implantado em Barueri, na mesma época, mais ou menos, que o ODS Barueri foi criado. Então, a gente meio que caminhou junto e virou parceiro desde o começo. Então, além de você ter múltiplas representações, um movimento, ele conseguir ter parcerias com os programas municipais e com as redes e movimentos que trabalham todas as causas, né, é extremamente importante, né, e trazendo essa nova consciência, porque, na verdade, ela cria uma nova consciência, né, para cada um, do papel de cada um. E dá força para isso, para caminhar então, juntos, quer dizer, né? Vocês conseguiram se organizar dentro do município, o teu grupo Sim. se organizou junto no município, e como foi essa evolução toda? Então, tudo começou com essa chegada do núcleo estadual, a gente criou o núcleo, e aí vem todo um processo de estruturação, para a gente ter uma primeira coordenação, entender como é que esse grupo vai trabalhar bem, vai se articular, entendendo que a mobilização, o papel é essencial, porque a essência do núcleo é mobilizar, articular vários setores e colocar todo mundo para pensar a solução junto. Então, eu diria que o ODS 17 da cooperação é o coração do processo. E, a partir daí, você vai criando diálogos, você está trazendo seminários, você traz alguns workshops que capacitam. Então, a gente fez, na linha do tempo aí, né, seminários para discutir a questão do jovem, da aprendizagem, do jovem aprendiz, e trouxe o tribunal, né, o pessoal do gerente regional lá para chegar e falar da lei de aprendizagem, para dizer como é que ele atuava junto com as empresas para resolver os impasses que as empresas tinham. As empresas, tinha muita empresa presente nesse evento, então, as empresas colocando qual era a dificuldade dele para cumprir com a lei. Então, tinha toda uma interlocução, todo um diálogo. E isso é um processo de construir, de influenciar a política pública. Está na hora da gente amadurecer um pouquinho e diferenciar a política pública de política partidária. E todo mundo precisa ser atuante na política pública, né, do seu lugar. Capacitação, a gente fez um workshop de liderança, né, para fortalecer essa questão da liderança, as pessoas que trabalham. Então, a gente brinca que nós não realizamos projeto, a gente faz ações para quem realiza projeto. Então, minha ação não é na ponta, mas é para abrir diálogo, para a gente promover essas pessoas que vão estar trabalhando as ações na ponta, né, para tentar influenciar na política pública, criar a estrutura que vai viabilizar o trabalho de todo mundo, né. E essa união com vocês e a prefeitura foi muito difícil? O entendimento da prefeitura a respeito das ODS? Logo que a gente entrou, as secretarias estavam nesse movimento de tinha implantado programas de estados sustentáveis, tinha uma sala, inclusive, dos objetivos do milênio numa das secretarias, eles estavam se movimentando, e quando soube que tinha um núcleo, um movimento sendo criado, eles automaticamente participaram. De lá para cá, eu diria que aquela secretaria que virou representante junto ao núcleo é a Secretaria de Meio Ambiente, e através delas, inclusive, na mudança de gestão, quando houve mudança de gestão, através dela, a gente passou a ter interlocução com as outras secretarias, com as outras instâncias do poder público, inclusive das instituições de ensino público e tudo, para, nos momentos relevantes, quando a gente fez um seminário, por exemplo, para dialogar sobre a questão da formação e da inserção no mercado de trabalho do jovem, quando o jovem dizia que a empresa pedia experiência que ele não tinha. Então, a gente trouxe alguns cases, a gente colocou secretários, né, de educação, o pessoal ligado a essa área, professores, tudo, trouxe gente para discutir isso, trouxe os indicadores, a gente conseguiu trazer o pessoal do SEAD para falar dos indicadores da educação na nossa região, e daí foram vindo os diálogos, inclusive até para o próprio jovem, fazer ele entender que uma agenda como essa do ODS, que trabalha tantas causas, se ele se voluntaria, ele pode ter nesse voluntariado o currículo que ele precisa para ter experiência. Então, é uma maneira bacana dele agregar conhecimento e experiência, por exemplo, no currículo dele. Então,
tudo isso vai surgindo e muito trabalhando a demanda, e a demanda não é só indicador. Isso acho que é por isso que é importante a participação de todo mundo também, porque não são só os números, os indicadores, não só o que eles apresentam, mas a percepção que cada um de nós tem. Qual a percepção que eu tenho do meu município? E ainda mais com a experiência do trabalho que eu desenvolvo. Essa percepção é extremamente importante também para a construção de soluções, entendeu? Então, a gente vai trabalhando assim. Né, Roberta, eu acho que Não disso te tudo aí escuto, que você estava Patrícia. falando, Não dá para o te ouvir. que melhorou agora? Eu estou te ouvindo, Então, sim. o importante é assim, as pessoas que desenvolvem algum tipo de projeto, elas saberem que quando há implantação desse método dos ODS, a gente sempre tem um espaço de intersetorialidade. Então, quer dizer, um monte de gente fazendo um monte de coisa em vários setores e tem um espaço para desenvolver o que vai unir aquelas pontas e vai ser melhor para o município. Então, eu vejo uma das partes que mais, assim, me emocionam e que fazem com que a gente continue a participar e a tentar trazer aqui para o município é isso. Então, a junção de vários projetos, inclusive nesse movimento estadual que a gente participa lá em São Paulo, nas nossas reuniões, uma das belezas das reuniões é justamente a gente ter o acesso à informação dos diversos projetos, das diversas ações que são desenvolvidas. Não é um palco para isso, é uma estufa de projetos de apresentação. E a gente acaba ficando maluca para poder fazer tudo isso que é desenvolvido e que é desenvolvido de uma maneira muito bacana, né? E falando sobre isso, eu queria também já te perguntar, assim, o que está acontecendo nos ODS lá em Barueri agora? Conta aí para gente. Então, só para acrescentar um ponto antes de te responder, uma coisa que é extremamente importante é o entendimento de que esse esforço conjunto e todo esse trabalho vai trazendo para a gente a consciência de que nós somos corresponsáveis pelo desenvolvimento do lugar que a gente vive e trabalha. Então, isso faz uma diferença enorme, porque sem comprometimento... Então, se você me perguntar qual é o grande desafio que o movimento ODS tem, o grande desafio é trazer essa nova mentalidade, onde eu entendo que esse movimento não é um espaço para simplesmente apresentar boa prática. A apresentação da boa prática, a gente já fez 2 mostras de projetos, bastante interessante, que inclusive trouxe soluções de São Paulo para o nosso município, uma solução interessante que foi apresentada e que era uma coisa que atendia uma demanda do lugar, mas isso é uma consequência natural do trabalho. O que a gente precisa entender é que, muitas vezes, as dificuldades estão em questões de política pública que a gente desconhece e que não, ou que a gente ainda não percebeu que são necessárias e que está ali um espaço de diálogo para que aquele caminho se abra. E quando esse diálogo não acontece e a política pública não muda, eu posso divulgar trocentos projetos, mas eles vão esbarrar ainda nas mesmas dificuldades de sempre. Então, o comprometimento, estar no ODS Barueri, é entender que, ou no movimento ODS estadual, onde quer que seja, um movimento, até nem precisa ser um movimento, uma rede qualquer que trabalhe uma agenda como essa, precisa ter esse entendimento que é um espaço de construção conjunta. Nós estamos construindo juntos. Então, assim, quando a gente começou lá atrás, a gente se organizou, se planejou, depois, num segundo momento, em 2015, foi o primeiro ano que a gente conseguiu ter a sistemática e já sair com um plano de trabalho. E nesse plano de trabalho tem uma parte que é de reestruturação. Como é que eu faço para melhorar? A gente precisou, por exemplo, fazer oficina colocando uma mesa com empresas, uma mesa com o terceiro setor, uma mesa com o poder público, para cada um dizer qual é o melhor canal de comunicação para ele. Porque nós estamos no lugar de compartilhar, de todo mundo estar junto. Então, é como se a gente tivesse que achar uma linguagem comum, porque cada setor tem sua comunicação e o seu canal de comunicação próprio. Então, até isso. E na linha do tempo, a gente foi criando o Instagram, foi criando o Facebook, teve um primeiro site, agora a gente saiu com um site recente, já com agora endereço próprio, e aí vem as ações que você falou, né, já respondendo agora a tua pergunta, né, por incrível que pareça, a pandemia, nesse sentido, foi um up para a gente, né, porque toda essa parte de mídia social que a gente vinha tentando fortalecer, deu o boom justamente agora, porque a gente foi desafiado a estar online, né. Então, a gente hoje tem um canal do Instagram muito mais ativo, um Facebook muito mais ativo, aumentando o número de visualizações. A gente criou uma iniciativa chamada ODS na Prática,
que é tentar pegar posts semanais. Cada mês a gente define uma temática, e dentro dessa temática a gente faz posts semanais, entre quarta e quinta-feira a gente libera, e muitas vezes esse post vai com um link para um vídeo, uma cartilha que a gente disponibiliza. Então, é o chamado para o cidadão perceber que a ODS tem tudo a ver com o dia a dia dele, né? Então... Roberta, eu faço um parênteses aí, convidando o pessoal para assistir esses vídeos, que são vídeos, e você baixa lá também da ONU, tem bastante informação, porque, na verdade, quando a gente fala dos ODS, são muitas metas e objetivos para a gente alcançar, e aí, à medida que a gente vai assistindo e vai se inteirando mais do que são e como eles fazem parte da vida da gente, fica mais fácil de absorver essa informação. E os vídeos que vocês têm colocado lá no Facebook, no Instagram de vocês, são sensacionais. Alguns deles até eu replico lá no meu Face, a Sônia também, a gente replica no Facebook da Libra Itatiba, porque é extremamente interessante e didático. Então, ali a gente está vendo como isso faz parte do nosso dia a dia, né? E o legal é quando saem algumas soluções locais. Então, por exemplo, a gente estava acho que foi no mês retrasado, acho que foi julho, se eu não me engano, falando de alimentação saudável. E aí a gente conseguiu pegar, né, uma nutricionista, né, ligada ao poder público local, que foi indicada pela Secretaria, né, da Mulher. A gente conseguiu pegar uma pessoa que trabalha com alimentação e inclusão, que a alimentação tem uma questão de inclusão. Eu mesmo sou uma pessoa que tem restrição alimentar, então hoje você tem aquelas pessoas que têm problema com glúten, com lactose, com ovo, com frutas, né? Então, ela trabalha para quem tem restrição. Então, a gente conseguiu fazer uma revistinha construída por pessoas, né? Teve os participantes do próprio ODS Barueri ligados a essa área, e no final a gente ainda apresentou umas receitinhas saudáveis. Foi muito bacana, foi uma coisa construída com os saberes locais, né? Aquele da amamentação também foi muito bom, né? Isso. A gente pegou um material que era da campanha mundial e fez uma cartilha, fez uns posts bem bacana. Bem bacana Tem mesmo. dos outros projetos para a gente. Eu me escuto, Patrícia, mas você me escuta, né, Roberta? Estou escutando vocês duas bem. Então, fora isso, quando começou a questão da pandemia, a gente falou, bom, vamos reinventar. Nós temos encontros mensais, uma vez por mês, fora uma, 2 ou 3 ações que a gente faz anualmente em cima de alguma temática que tem a ver com a demanda do lugar, os diálogos que a gente tem nos encontros e tudo mais, né? Tá no nosso plano anual. E aí a gente fez 2 rodas de diálogo nos 2 primeiros meses, março e abril, e aí foi por videoconferência e tudo, a gente ainda estava começando, tentando ativar o nosso canal de YouTube e tudo mais. Então, a gente dialogou bastante sobre essa questão da pandemia, do que a pandemia trazia, porque tem um lado positivo da crise, que é nós sermos desafiados, né? A crise, bem ou mal, essa crise da pandemia, ela não trouxe essas crises sociais e todas, ela só escancarou, essa é a verdade. Né? Porque se nós tivéssemos uma estrutura boa de educação, se nós tivéssemos uma estrutura boa de saúde, alguns problemas, como de fake news, nós não estaríamos tendo, e isso não é problema só do Brasil, é do mundo. Então, a gente precisa realmente criar uma nova realidade e entender qual é o papel da tecnologia e da inovação. O Brasil paga um preço muito alto por não investir em tecnologia e não investir em inovação, né? E hoje a gente vê que essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante e tem todo um repensar, né, sobre o bom uso disso para que a gente tenha uma melhoria efetiva, né? Temos 10 anos de agenda de ODS aí para mostrar resultado, porque esses primeiros 5 foram aprendizado e veio essa pandemia para dar o chacoalhão, né? Agora acorda e vamos se mexer, né? Então a gente fez todo um dia. E aí, depois de julho para cá, a gente tem trabalhado com os webinars no YouTube, né? Então, a gente vem trabalhando muito esse diálogo exatamente da implantação da agenda de ODS. A gente conseguiu trazer um professor da UNB que trabalha com isso dentro da universidade, para falar da implantação da agenda e do papel, essa reflexão sobre o papel dos atores, de cada um de nós. Depois, num segundo momento, em agosto, a gente trouxe, né, um professor que está fazendo um trabalho de pesquisa junto à USP, que é um educador, e que ele veio trazer essa importância da educação no cumprimento dessa agenda. Falamos, inclusive, também da importância da comunicação no cumprimento dessa agenda e para que ela seja implantada, né, porque a comunicação ela é um ponto importante. Como eu já até comentei, a gente chegou a fazer uma oficina para entender como é que os setores conversam para achar um lugar comum.
a gente precisa achar uma linguagem comum que todo mundo entenda, que seja acessível a todo mundo, e, inclusive, principalmente ao cidadão comum, né? Então, a gente tem feito esses webinars aí mês a mês, e estamos focando, desde agosto, no manifesto em prol do Programa Cidades Sustentáveis. Então, é a sociedade civil dizendo aos futuros candidatos, né, aos candidatos a prefeito e a vereador, que nós queremos que em Barueri o Programa Cidades Sustentáveis continue com a próxima gestão. E que isso seja levado para a Câmara de Vereadores e que isso seja pensado, inclusive, dentro dos partidos, porque se o partido já tem um compromisso com a agenda, qualquer candidato que saia dele vai ter um compromisso com a agenda. Então, tem um trabalho aí que a gente acaba contribuindo com o trabalho que o próprio Programa Cidade Sustentável faz. Eles têm uma carta compromisso com o programa que pode ser assinada previamente, então a gente está endossando isso, e a nossa live do dia 14 de outubro vai ser muito em cima disso, né, falando da questão da participação e a importância desse manifesto, inclusive, ser replicado em outros municípios, porque a gente vai dar força à implantação no município da agenda dessa maneira. Então, a gente está à disposição para quem quiser entender como é que é e quiser também participar, levar né, esse manifesto. Quiser levar esse manifesto para outras cidades, né? Até já aproveito e peço para vocês acessarem aí, a gente conseguiu colocar na tela o link para acessar as OBSs e falar da importância disso mesmo, né, Roberta, que a gente discutiu bastante sobre isso, que é a adesão dos pré-candidatos no município a entenderem mais e a aderirem ao movimento. É o que vai dar força para que a gente consiga realmente implantar. Sim. E aí, em paralelo, o que a gente está dizendo, porque é uma coisa que, de certa forma, a plataforma propicia, mas, olha, a gente quer que continue com o Programa Cidade Sustentável, continue, porque aqui a gente já tinha implantado, e mais do que isso, né, que fortaleça esses espaços de participação social e que tente, eu sei que é um desafio grande para os municípios, mas que tente buscar soluções para o fomento a essa base histórica, a construção dessa base histórica, para definir metas e a gente acompanhar resultados, porque na hora que eu dou publicidade, na hora que eu consigo ter essa base histórica, que eu consigo ver a evolução, isso acaba fortalecendo muito as parcerias para o município, para investimento em ações em município, né? Se eu sei qual é a demanda, eu tenho conhecimento, eu consigo acompanhar, eu consigo atrair também mais pessoas para investirem em ações e serem parceiros. Então, essas são as reivindicações: governança participativa, o fomento aos dados, né, e a questão do compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis. Esse é o manifesto. Muito bacana. Então, eu me escuto, então. A Sônia não está me escutando, a Sônia quer fazer uma pergunta. Fala, Sônia. É porque eu não escuto a Patrícia. Então, eu quero saber se você vai conseguir, você que já tem uma experiência, que já desenvolve lá em Barueri, expandir isso para os outros municípios. E como você vai aplicar tudo isso nos outros municípios, através da sociedade ou através já do governo? Na verdade, eu não tenho essa capacidade de expandir nos outros municípios. Eu tenho a capacidade de replicar de passar a experiência nossa. Isso é golpe, isso é golpe. Não, mas assim, a gente de qualquer forma... De qualquer forma, a gente já vem com alguns diálogos que quem quiser acompanhar o nosso canal do YouTube, né? A gente falou em julho da implantação dessa agenda, a importância dos papéis, então isso já vai dando conhecimento, né? Depois, em agosto, a gente falou da importância da educação e da comunicação nesse processo. A semana passada, na nossa live de setembro, a gente trouxe a Fundação Alphaville, que fez um projeto local junto com a Secretaria de Meio Ambiente, chamado Agentes de Sustentabilidade, porque eles trabalham a questão do protagonismo da participação social. Então, a gente trouxe todo esse diálogo. Então, é toda uma construção que a gente vem fazendo. Então, isso eu acho que é material, eu acho bacana, divulguem mesmo, é para compartilhar mesmo, levem, né? E, fora isso, a gente tem o modelo do manifesto, tem a disposição, pegar aí todo esse material da Carta Compromisso, que foi lançada recentemente pelo Programa Cidades Sustentáveis, tem como passar isso. Vocês têm um grupo, por exemplo, extremamente engajados. Então, já podem ter isso como uma coisa que vocês encabecem, entendendo que pela força de parceria, né, estamos aí para dar apoio e passar experiência, né? A Sônia fez questão de não escutar lá o que você falou, viu?
Não, mas a gente precisa mesmo, e é aquilo que você também estava comentando numa das nossas conversas. Não adianta a gente que faz o trabalho como voluntário querer uma fórmula pronta para aquilo, né? Toda vez que a gente se engaja, é importante é claro que a gente vai aprender sobre aquilo onde está entrando, mas é muito importante também que a gente ofereça as nossas mãos e as nossas ferramentas para fazer crescer aquele projeto. E aí, aqui em Itatiba, a gente tem tentado fazer isso sim, a gente tem poucas mãos, como diria a doutora Albertina, né? Antes até de ir lá para a secretaria, ela falava muito isso. Ela falou, preciso de mais mãos para que a gente consiga desenvolver. E aí, esse daí é um chamamento para que as pessoas que se sintam interessadas e queiram ajudar a gente venham nesse futuro que é muito bacana e funciona muito bem aí em Barueri. Diria a doutora Albertina. Então, mas se você for olhar direitinho, nós também não somos muitos, tá? Somos poucos também. Porque tem aquela história, tem um comprometimento que precisa ter para que a coisa se mantenha ativa, porque o trabalho não se resume só naquele encontro daquele mês, né? Tem toda uma coisa por trás. Mas uma coisa que a gente vem construindo, inclusive, uma coisa que a gente percebeu, né, é que quanto mais simples a coordenação for, melhor. Então, hoje, a nossa coordenação, ela se concentra mais na mobilização, e aí na mobilização eu tenho gente de múltiplos lugares diferentes, que mesmo que não possam estar todo mês ali, mas eles estão ali. Então, olha, esse mês agora é a temática da mulher, você quem vai ter que estar com a gente. E aí você tem uma coordenação geral que fica tentando buscar caçar essas pessoas. E assim, de pouquinho, a gente vai virando um grupo maior. Então, chega em determinado momento, a gente fala, olha, legal, são quantos encontros por ano? 10 mensais? Então, vamos tentar ver qual é a ideia de temática, como é que a gente vai trabalhar, e aí quem coordena esse? Então, a gente está tentando trabalhar esse conceito, inclusive, de coordenação compartilhada por evento. Independente de eu ter a coordenação do movimento, eu tenho o coordenador da iniciativa. Então, você vai atrás de palestrante, aciona quem pode ver, eu só vou estar aqui tentando entender onde você está conseguindo avançar ou não, e ver onde é que eu posso ajudar, porque senão fica 2, e ainda assim tem bastante coisa em 2, 3, porque tem uma coordenação geral aí para manter todo esse material, disponibilizar e tudo mais, que acaba ficando com poucos mesmo. Mas é assim, faz parte. Sede? E vocês têm sede? Então, em 2015, esse seminário da aprendizagem trouxe para a gente o grande parceiro institucional, que é o Senai. Então, o Senai, a gente não tem um endereço próprio, mas o Senai é a nossa casa. Então, todos os encontros mensais, ali está à disposição, eventos, eventualmente a gente faz em outros lugares, mas ali a gente tem toda a estrutura deles, de auditório, de quadro, tudo à disposição. Hoje, eles ajudaram a fazer o nosso material institucional. Quando a gente tinha evento presencial, a gente tinha os folhetos, as coisas impressas, porque o Senai de Barueri é gráfico, né, é voltado para essa parte gráfica. E hoje o nosso site foi desenvolvido numa plataforma nova, porque o que acontece? Ele diz que isso, inclusive, é uma forma dele implantar os ODS dentro do Senai. Porque na hora que ele precisa elaborar um material institucional, ele envolve o aluno, é hora voluntária do aluno, e o aluno, quando ele está envolvido em fazer um folder para a gente, ele vai dizer o que é ODS? É isso aqui. Ele tem acesso à informação. Ele pega uma outra pessoa que é da área de TI, que desenvolve, que é designer, que desenvolve site, e diz, quer desenvolver o site para o ODS Barueri? Então, se você for olhar a live de agosto, quando a gente fala da questão da comunicação, a gente fez o lançamento do site novo, e foi muito bonito ver o depoimento dele. Eu disse, eu não sabia o que era o ODS. Comecei a fazer o site, comecei a interagir com o pessoal, gente, eu estou empolgado, contem comigo. Então, ele hoje disse, o site fica comigo, eu vou manter, vou ajudar vocês. Então, assim que a gente indiretamente vai arrebanhando pessoas. E é uma sensação muito boa. O pessoal mais novo, eles se envolvem mais, não se envolvem? Sim, então, você questiona... Eu acho que aí tem muito de cada um. Eu acho que tem jovens que são muito envolvidos, outros que nem tanto. Eu acho que eu nem sei, eu não consigo ver muito a questão da idade. Eu acho que é mais a questão de cada um mesmo, da mentalidade de cada um, de quanto cada um consegue digerir isso, né? Mas outra coisa importante, que é na linha do tempo, a gente conseguiu uma pessoa que é da área de comunicação, que saiu da empresa que ela trabalhava e abriu a empresa dela de comunicação. Apesar de ser uma empresa pequena, ela tem um trabalho também ligado à social e à causa dos ODS. Então, desde 2018, virou mais um parceiro institucional. Então, os vídeos que a gente tem postado lá no nosso canal do YouTube, que a gente tem, cada encontro nosso,
não só tem um vídeo chamada, como tem um vídeo pós-evento. Resumo, ela fez vinhetinha para a gente, tudo. Isso Então, dá um é trabalhão outra danado, contribuição. né, Roberta? Mas é outra contribuição gigantesca que a gente está tendo. Então, hoje a gente tem 2 parceiros institucionais, um na área de comunicação e o Senai. Fica aí a Devagar deixa, e viu, sempre. gente? Nós Não, mas estamos aí é onde precisando que desses vai voluntários envolvendo, aqui, né? tá? Pode falar, Não. Sônia. Você está me escutando agora, Patrícia, Sônia? Não. É que eu não escuto você. Pode falar, eu não te escuto, eu escuto só a Roberta. Roberta, vamos ver. E todo esse desenvolvimento, qual das ODSs foram mais difíceis de trabalhar? Ou assim, qual das ODSs tem uma complexidade maior? Eu acho que complexidade maior, com certeza, é o Cidades Sustentáveis, porque se você for ver, o Cidades Sustentáveis, ele realmente permeia quase tudo. E é aquele que a gente está buscando esse linguajar comum, para chegar no cidadão comum. Esse mês, inclusive, as nossas postagens do ODS na prática são na temática dos Cidades Sustentáveis. E o desafio é você achar material que seja acessível a todo mundo e que diga o que cidades sustentáveis tem a ver comigo, né? Então, no primeiro momento, a gente teve que realmente dizer quais são as causas que estão por trás, a questão da mobilidade, a questão da moradia, né? A questão de eu me preocupar com os resíduos que eu gero, a questão do resíduo zero, tem a ver com cidades sustentáveis. Então, tem uma série de questões aí, a questão de criação de áreas verdes, espaços públicos verdes. E aí a gente começou a trazer reflexões. Escuta, legal, é importante ter espaço público verde, mas se eu não entendo que esse espaço público ele é meu e de todo mundo e não cuido, que cidadão eu estou tendo? Então, eu quero contribuir com cidades minimamente, sem entrar muito no mérito de política pública, mas eu quero trabalhar e contribuir, então eu tenho que cuidar, né? Eu não posso depredar parques, eu não posso depredar patrimônios culturais, né? Eu tenho que ter um respeito muito grande a patrimônio cultural, natural, a tudo aquilo que faz parte do meu município, que é um bem comum. Então, mas nesse ponto que você está falando, envolve muito as crianças. Vocês fazem palestras em escola, no fundamental ou no infantil? Porque isso não seria um bom trabalho para desenvolver na escola? Então, aquela história, se a gente tem que ter um cuidado muito grande para não trabalhar na ponta, porque se já é trabalho grande, a gente tentar trazer essa discussão. Então, a primeira coisa que a gente realmente pôs na cabeça é que nós desenvolvemos iniciativas para quem faz projetos na ponta. Eu quero chegar na escola, eu quero que o ODS esteja no diálogo da escola. Isso. O que eu preciso fazer? Então, a gente tinha feito esse seminário para falar da questão da formação e inserção no mercado de trabalho, para começar a discutir isso. Estamos buscando aí parcerias para tentar saber como é que esses materiais chegam nas escolas. Aí a gente tem que pensar em como capacitar os educadores. Isso, então, tem uma série de coisas que agora são soluções que precisam ser construídas juntas. Então, nessa hora, né, a gente tem que chegar para as empresas, tem que chegar para o poder público, tem que chegar para o terceiro setor e falar assim, escuta, a educação é uma coisa que está dentro da tua causa, vamos construir juntos soluções? O que a gente conseguiu? Dentre as universidades participantes do núcleo, tem a FATEC, né, que é a Faculdade do Estado, tem a FATEC de Barueri. E a FATEC de Barueri é coladinha, inclusive, fisicamente falando, com o Senai. A gente já conseguiu fazer curso de educação financeira para agentes sociais, para trabalhar, sabe, uma época em que o endividamento do brasileiro estava altíssimo. Então, ele fez um curso de educação financeira oferecido gratuitamente dentro da FATEC, a gente capacitou aquelas pessoas que são agentes que desenvolvem trabalhos com educação, que estão lá com a criançada, ou com os pais, ou com, né, para levar essa educação financeira para esse pessoal. Então, isso foi uma. A gente conseguiu, a FATEC, um projeto de conclusão de curso de alunos, criou o Vocatec, que era uma feira vocacional, muito mais do que feira vocacional, mostrar para o aluno do ensino público, que ele não precisava parar o ensino dele no ensino médio, que o município tinha uma estrutura razoável, boa, bacana, para ele ter acesso a ensino técnico e tecnólogo, que é a FATEC, né, a própria FATEC, gratuito. Então, foi uma feira que a gente participou, foi parceiro, ajudou eles a construir isso, eles estavam querendo construir isso como um programa, então foram 2 anos seguidos que a gente fez,
com rodas de conversa, e a gente levou para eles o diálogo exatamente sobre isso, por que seria bacana eu me voluntariar, que experiências eu posso trazer, como é que isso pode virar para mim um currículo para a hora que eu for me apresentar para uma empresa. Então, a gente fez rodas de diálogo mesmo. E aí é engraçado que teve um jovem, a gente brincando com aquele jogo dos ODS, a gente levou o jogo dos ODS, brincou lá, e ele falou assim, mas escuta, esse jogo é cooperativo, o mundo não é cooperativo, é competitivo. Eu falei, não, ele é competitivo porque nós somos competitivos, mas o mundo não é competitivo. Ele falou assim, principalmente quando a gente vai falar de meio ambiente. E aí uma das questões ambientais, né, relevante para o município é a questão do Rio Tietê. Eu falei, e eles convivem com essa realidade. Eu falei, escuta, o que adianta você aqui fazer tudo, não sujar, não jogar lixo na rua, fazer tudo para não poluir o rio, mas se quem está em outros municípios não fizerem nada a respeito, vai resolver o teu problema? Não vai. Então, se não cooperar, todo mundo perde. Essa é a lição que a gente precisa entender hoje, que sem cooperação todo mundo sai perdendo. Roberta, importante esses pontos que você estava falando aí agora, e eu queria aproveitar, quem tiver alguma pergunta para fazer, quiser saber o canal de mais informações lá dos ODS, tanto de Barueri, que hoje é o que está sendo falado aqui, porque é um case de sucesso devido aos voluntários que aceitaram, né, Roberta, como a Roberta aí está à frente hoje, e porque também lá em Barueri, todas as vezes que a gente vai lá, né, Sônia, a gente volta com os olhos cheios e o coração repleto, assim, de admiração por tudo que eles conseguem implementar lá. Alguns falam assim, mas Barueri é rico. Não basta ser rico, né? Graças a Deus tem uma situação que tem bastante empresa, então uma situação econômica bacana. Mas existe o pessoal técnico, o pessoal capacitado que doa o tempo e o trabalho voluntário para que isso possa acontecer. Então, isso é super importante. E aí eu queria agradecer demais, mais uma vez, infinitamente, a disponibilidade voluntária da Roberta de estar aqui hoje, tentando mostrar para vocês o que a gente tem aprendido nesse caminhar, né, Sônia, desses últimos 3 anos, tanto lá com as meninas lá, com o pessoal do movimento estadual lá em São Paulo, a Fátima, a Cris, a Nina, e o quanto a gente tem vontade que isso se realize aqui. Ô, Patrícia, eu estou vendo aqui, gente, desculpa, não vou conseguir ver todas as perguntas, mas eu estou vendo que a Janaína Lima perguntou se esse Dia Mundial da Limpeza é apenas uma ação dentro do trabalho dos ODS. Com certeza é uma ação que tem tudo a ver com essa agenda, dá um dia de diálogo para a gente, dá uma oficina, falar sobre isso, mas minimamente, assim, por baixo, envolve questões ligadas à água, ODS 6 e ODS 14, porque afeta mares, oceanos e toda a vida aquática, e envolve questões ligadas à fauna e flora, ODS 15, e tem tudo a ver com cidades sustentáveis, porque também traz a questão dos resíduos, minimamente, por baixo, ODS 11. As parcerias também. E as parcerias também. Sim. Isso pra você ter uma ideia, no último Dia Mundial que nós fizemos aqui em 2019, nós tínhamos, eu não sei se a Sônia está me escutando aí, mas nós tínhamos mais de 40 parceiros entre empresas, escolas, a Secretaria do Meio Ambiente também, ONGs participando, né? Nós tínhamos a Japa, Animal Sente, Abrigo Pituquinha, enfim, cada um ali participando e mostrando o que podia contribuir para aquele dia. E aí, o pessoal, quando fala do dia... não tá, né? Ela tá mostrando que ela não está conseguindo escutar. Um dia, é o ápice do movimento, mas é um movimento que é construído durante todo o ano, usando como base esses objetivos que a gente está falando aqui hoje. Sim, é porque a gente olha o movimento do Dia Mundial na ação que está acontecendo, mas para ela acontecer tem uma série de coisas aí na linha do tempo que para construir. É verdade, isso é verdade. A Solange está perguntando... a Solange está perguntando se os ODS estão implantados em Itatiba. Eu vou deixar para você responder, que vocês conhecem o poder público local, mas eu só queria fazer uma ressalva. Quando a gente fala da implantação da agenda, é importante a gente entender que é um compromisso que começa, assim, com o poder público, a princípio, quem assina o compromisso é a nação, né? E isso é uma coisa que tem que ser entendida, que é um compromisso de 15 anos, minimamente, porque isso vai se renovando, né?
mas a implantação, ela depende da contribuição de todo mundo. Então, assim, num primeiro momento, quando a gente falou de ODS, a gente fez várias oficinas para dar essa ideia do pertencimento. Aquilo que eu faço tem a ver com ODS. E aí você se identifica no processo. Se ficar só aí, vai ficar superficial. Aí vem a reflexão sobre qual é o meu papel, então, para a transformação. Porque o que eu faço está trazendo que resultados. Beleza. Mas aí vamos fazer a pergunta contrária. Todas essas reflexões, toda essa maturidade e esse novo olhar que a agenda traz, o quanto ela me transforma. O quanto isso modifica a organização da minha, né, empresa, da ONG que eu faço parte, porque ela precisa ser implantada dentro das empresas, dentro do terceiro setor, das ONGs, precisa ser, né, e aí o cidadão precisa estar dentro dele isso. Eu, como cidadão, preciso entender qual é o meu papel, e o quanto isso me transforma. Eu posso dizer que estamos no 6º ano do ODS Barueri. Mudou muito, abriu muito a minha cabeça. Então, hoje, se eu hoje tenho um olhar muito mais cuidadoso na hora de comprar e entender que sustentabilidade é o que agrega valor ao serviço que me prestam e ao produto que eu compro, isso vai fazer uma diferença enorme na minha escolha. Não me interessa se aquela marca é uma marca de peso, porque o valor não é mais a marca, entendeu? Então, a agenda, ela precisa estar implementada em todas as instâncias, e ela estar implementada no poder público é extremamente relevante, porque é ali onde a política pública acontece, onde você vai criar as leis, as diretrizes que viabilizam o trabalho de todos os setores. Mas aí, fala aí, vocês conhecem um pouco da realidade de Itatiba? Como é que está isso aí? Teve uma vontade, sim, de trazer os movimentos para cá, inclusive até hoje eu andei conversando com o pessoal, e tem uma iniciativa tímida nesse sentido da implantação dele. A gente espera que, com o tempo, isso seja, que o pessoal consiga, de verdade, né, entender e fazer com que, você estava falando ali, que as pessoas entendam e vistam essa camisa, porque isso daí também não é uma coisa que acontece de cima para baixo, né, Roberta? Na verdade, se ele acontecer nessa direção sozinho, ele não tem continuidade. Então, por isso que é importante que nós entendamos esse movimento, para que a gente até possa participar efetivamente dele e cobrar como cidadão que ele seja realmente implementado. Nós podemos começar a fazer essa parte por nós mesmos, o trabalho voluntário que a gente faz, enquanto participante de ONGs e enquanto cidadão, pedir para as empresas que a gente que a gente tem, né, que o pessoal aí, os empresários, participem também e cobrar efetivamente como políticas públicas. Sim. Mais alguma pergunta aí? Porque a gente já está indo para o finalzinho. Sim. Sônia, você quer falar alguma coisa aí no finalzinho? Sônia, seu recado aí, Sônia. Acho que ela está sem som. Está sem som, Sônia. Eu tirei o som, eu tirei o som porque eu estou te ouvindo pelo Face. É só a Patrícia que eu não escuto. Realmente, Roberta, eu tenho muito de agradecer e muito para aprender com você ainda. Como eu estava ouvindo agora a Patrícia falar, realmente aqui em Itatiba a gente está gatinhando nas ODS, mas a ideia mesmo é que isso cresça, que a gente consiga desenvolver uma consciência no município, né? E eu gostaria muito que você passasse os teus canais, porque isso já é uma lição de vida, um aprendizado enorme e facilita o conhecimento, para que as outras pessoas conheçam o que realmente são as ODS. Então, se você pudesse, ou quem está mexendo pelo nosso nome, ODS Barueri, você acha a gente no Instagram, porque é ODS Barueri o Instagram, ODS Barueri o Facebook. O canal, a gente conseguiu bater a meta de mais de 100, agora a gente vai ter, estamos no processo para ganhar o nome ODS Barueri, mas se vocês colocam no Google ODS Barueri, aparece algum vídeo da gente lá, você consegue achar o canal também.
Então, muito aproveitando bacana. até isso, foi E uma eu, da minha campanha, parte, né? quero agradecer muito por você dispor do teu tempo, falar que você é uma pessoa maravilhosa, você só tem a engrandecer todo o conhecimento que a gente está adquirindo. E também dar muito obrigada a todos os participantes e falar, como a Patrícia já falou, as próximas lives, que eu vou ler aqui, porque eu não sei todas assim, ó. Dia 16, a Patrícia está falando com o Sérgio, que ele é maravilhoso, a horta dele é incrível, e como ele desenvolve esse trabalho lá em São Paulo. É impressionante como do nada ele tira o ouro. E aí vai ser agora dia 16, ó, tá, já colocaram aqui a implementação de hortas comunitárias. Depois, dia 17, nós vamos estar com a Nina e com o Fernando, também falando do resíduo sólido e das cidades sustentáveis, que um sem o outro, como você mesmo falou, né, Roberta, não funciona. E depois a Patrícia, que vai dançar no dia 18, né? Que aí no Dia Mundial... Eu não vou, não. Patrícia. Você não vai dançar? Eu não estou te ouvindo, então você vai dançar, filha. Você vai dançar, porque o Dia Mundial da Limpeza, ela está fazendo você limpar teu espírito, tua alma, tua energia. Então você vai dançar e eu vou estar aqui te vendo. Um beijo a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigada de coração a todo mundo. Patrícia, Roberta, vocês são show de bola, meninas. Olha, Roberta, se tem uma coisa boa de fazer os projetos aqui com a Sônia e com o nosso grupo, tudo que a gente faz, a gente se diverte muito e é uma delícia. Nossa parceria é muito... Se tem uma palavra para falar da nossa parceria, é felicidade. E amor, porque a gente faz tudo em primeira mão com amor e depois a gente se diverte e é muito engraçado. E aí eu queria, então, acessem aí nossos Facebook, gente, tá em todas as redes, participa, dá tempo ainda, tem essa semana toda. Se você quer participar falando o que você faz no seu quadrado, é só gravar um vídeo, tem que ser rapidinho, e aí a gente coloca nas redes sociais, porque é importante, né? A gente está falando de voluntariado, a gente está falando de parcerias, é importante que a gente saia, mostre o que a gente faz dentro do quadrado da gente, porque a mensagem é propagar as boas práticas. Às vezes a gente tem tanta notícia ruim nos canais aí de comunicação e as coisas boas, infelizmente, a gente guarda para nós. Então, vamos compartilhar, vamos ser solidário com a compostagem que eu faço em casa, com os bons exemplos, para que a gente possa propagar mais isso mais vezes, tá? É só se você quiser mandar uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, quiser fazer esse vídeo, manda para a gente que a gente vai estar compartilhando. E, Roberta, então, né, mais uma vez, muito obrigada, né, por você se propor a estar aqui com a gente, o pessoal que estava aí participando da live também, muito obrigada. Eu sei que é super concorrido, agora a gente tem 500 lives ao mesmo tempo, então é uma honra e gratidão por a gente estar dividindo esse espaço. A gente espera vocês na quarta-feira. Gratidão também, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, equipe técnica.